Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar. Mais um super comparativo que você confere comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do Comprecar TV. E olha só, pessoal, o comparativo é aí de um segmento que está crescendo bastante no mercado brasileiro, os crossovers compactos. Bom, pois bem, se você já achou estranho essa caracterização nossa, aqui no canal a gente chama esses modelos aqui de crossovers. Inclusive fizemos um vídeo recente explicando por que nós não chamamos esses modelos de SUV. Vamos deixar o link aqui para vocês. De toda forma, olha só, trouxemos novamente aqui o Volkswagen Nivus, um dos mais recentes lançamentos aí da Volkswagen no mercado brasileiro. Inclusive esse aqui, pessoal, é a versão topo de linha Highline. E para confrontar ele, também trouxemos outra versão topo de linha, aqui no caso o Citroën C4 Cactus, na versão Shine com o pack de opcionais. E nesse vídeo nós vamos conhecer todos os detalhes desses dois carros frente a frente. Pois bem, pessoal, vamos falar um pouquinho do posicionamento dos dois produtos, né? Começando aqui pelo Volkswagen Nivus, como a gente já falou anteriormente, o Nivus ele está logo acima do Volkswagen Polo e logo abaixo do Volkswagen T-Cross. Ele é um modelo que completa aí a gama, inclusive ele usa muito da plataforma do Volkswagen Polo. Justamente por isso que cabe muito mais o nome a ele de crossover. Inclusive o Nivus tem essa coisa do visual coupé, aquela traseira um pouquinho mais rápida. Quando a gente vem aqui para o C4 Cactus, a gente sabe que ele concorre nessa categoria de crossovers compactos, mas mais uma vez a gente vê um carro aqui que é derivado aí do Citroën C3. Ele tem aí um porte, vamos dizer assim, um pouquinho menor do que aqueles outros crossovers. Então faz muito mais sentido a gente ter aqui o C4 Cactus concorrendo com o Nivus do que com outros modelos, até porque o porte externo deles é bastante parecido. Vamos começar falando um pouquinho de design e iluminação. Aqui no C4 Cactus a gente vê uma solução diferente do tradicional. Aqui nessa parte superior a gente tem a luz de rodagem diurna e também a guia de lanterna. Este elemento é iluminado em LED. Separado desse conjunto, a gente consegue ver ali na parte inferior o farol baixo, que inclusive usa o mesmo refletor para o farol alto. Na parte mais interna a gente tem a luz de pisca. O farol alto e baixo é a iluminação halógena e a luz de pisca incandescente convencional. Quando a gente vai mais ali para baixo do para-choque, aí nós temos os faróis auxiliares. Mas a gente consegue ver elementos divididos aqui na frente do C4 Cactus. No Volkswagen Nivus temos uma solução mais tradicional em matéria de desenho. Entretanto, aqui o conjunto é bastante moderno em matéria de iluminação. Por quê? Tudo aqui na frente, pessoal, é LED. A Volkswagen nesse ponto caprichou e caprichou legal. Então nós temos aqui luz de rodagem diurna, guia de lanterna, farol alto, farol baixo e luz de pisca, tudo 100% em LED. E olha só, até mesmo o farol auxiliar ali embaixo também é iluminado em LED. A assistência à condução também é encontrada aqui nos dois modelos. E elas são diferentes. Começando aqui pelo Citroën C4 Cactus, pessoal, aqui nós temos uma câmera. Essa câmera filma permanentemente a pista. Então esse carro tem o sistema de alerta de colisão frontal com pré-condicionamento dos freios e até mesmo o sistema de aviso de saída de faixa. Você está andando na estrada, começou a comer a faixa de rolamento sem dar seta, ele avisa que você está saindo da faixa. Mas ele não faz a correção do volante. Detalhe, aquela câmera consegue identificar e até mesmo pessoas além de automóveis. A assistência de condução aqui no Volkswagen Nivus é diferente. Ele não tem a câmera, mas aqui atrás do símbolo da Volkswagen, ele tem um radar frontal que emite ondas eletromagnéticas. Então, através desse dispositivo, ele também tem um sistema de frenagem automática com detecção de veículos à sua frente. E outro detalhe, ele também conta com o controle de cruzeiro adaptativo, aquele recurso que quando você vai na estrada programa a velocidade, se o carro da sua frente começar a diminuir a velocidade, ele diminui a velocidade do nível automaticamente. Saiu da frente, ele reestabelece. Agora, como é um radar, o radar só identifica veículos e não pessoas. O que a gente vê aqui são sistemas de assistência à condução diferentes. Ainda falando de assistência, pessoal, os dois modelos contam com o sensor crepuscular, aquele que acende automaticamente os faróis com a queda de luminosidade, e também o limpador automático de para-brisa. Só que olha só, o Volkswagen Nivus conta com 4 sensores de estacionamento dianteiros e traseiros para as manobras, que o C4 Cactus não oferece. Antes da gente falar aqui da motorização dos dois carros, que por sinal, olha pessoal, os dois são turbo flex com sistema de injeção direta de combustível.
confiável. Vamos falar da solução de abertura dos capôs. A gente está vendo que, infelizmente, os dois carros ainda continuam usando aqui as varetinhas. E eu digo isso porque a gente sabe que tem carros, às vezes, de categoria inferior, que tem mola a gás. Só que aqui, o C4 Cactus tem um ponto que leva vantagem, porque ele tem manta acústica, enquanto o Volkswagen Nivus não tem. Voltando aqui aos motores, vamos falar da solução de powertrain dos dois carros, porque tem coisas bem similares aqui. Primeiramente, os dois carros contam com tração somente nas rodas dianteiras. E olha só, os dois possuem câmbios automáticos de 6 marchas. E tem mais uma coincidência. A fornecedora do câmbio para os dois é a japonesa Aisin. Evidentemente que os câmbios não são iguais, porque nós temos motores aqui de características semelhantes. Mas para vocês verem, temos o mesmo fornecedor de câmbio nos dois veículos. O que difere muito entre os dois carros é a motorização. Começando aqui pelo Citroën C4 Cactus, pessoal, esse motor tem o código de EP6FDT. Ou seja, é um motor 1.6, 16 válvulas, turbo, injeção direta, que a PSA coloca a sigla também THP, que significa Turbo High Pressure, ou turbo de alta pressão. Esse motor aqui, pessoal, foi desenvolvido pela PSA em parceria com a BMW, e ele já equipou diversos modelos aí do mercado. Lá na BMW, por exemplo, ele equipou o Série 3 na versão 316, também equipou modelos da Mini. E na PSA tem muito carro que usa esse motor. Por exemplo, começando pela Peugeot, a gente viu esse motor no 208 GT, no 308, no 408, ele ainda está no 2008, está também no 3008 e está também no 5008. Olha só, quando a gente vem para a Citroën, esse motor já esteve, por exemplo, no DS3, DS4, DS5 e até mesmo no C4 Lounge. Então nós temos aqui um motor bastante consolidado e muito confiável, isso é inegável. E outro detalhe aqui, o desempenho que esse motor entrega é expressivo, de verdade. Potência máxima desse motor com etanol são 173 cavalos de potência. Na gasolina são 166 cavalos. Mas o torque dele é bastante generoso, 24,5 kgfm. E isso para um motor 1.6 é muito bom. Aqui no Nivus a gente tem um motor também já bastante conhecido. Estamos falando do 200 TSI da Volkswagen. Detalhe, aqui são 3 cilindros, também turbo e com sistema de injeção direta, e o motor aqui é flex. Esse motor 200 TSI tem alguns detalhes que a gente tem que destacar. Começando pelo 200, que faz menção a um dado técnico do motor, ou seja, o torque máximo dele de 200 Nm, que equivale a 20,4 kgfm. Apesar de ser um motor 1.0 turbo, ele entrega um torque superior a muito motor 2.0 aspirado. A potência máxima desse motor é de 128 cavalos no etanol e 116 cavalos na gasolina. E ele também é um motor que já está em vários carros. A gente encontra ele, por exemplo, no Volkswagen Polo, no Volkswagen Virtus e também no Volkswagen T-Cross. Existe uma variante mais mansa desse motor que a gente encontra também no Up TSI, só que lá ele é conhecido por 170 TSI e tem algumas diferenças mecânicas por conta do torque menor e também da potência menor. De toda forma, também é um motor bastante confiável. Ainda falando aqui da engenharia dos dois motores, pessoal, eles também têm algumas outras semelhanças, como por exemplo, duplo comando variável, tanto na admissão quanto na exaustão. Agora, tem uma pequena diferença. Aqui no Volkswagen nós temos acionamento do comando por corrente, enquanto aqui no da Citroën é correia dentada. Então a gente consegue ver que a manutenção aqui talvez seja mais tranquila por conta da corrente. Entretanto, a gente percebe uma diferença grande de potência e torque. Afinal de contas, são 173 cavalos de potência máxima contra 128. E temos também 24,5 kgfm de torque contra 20,4. E isso deve dar muita diferença no desempenho. Aqui atrás, pessoal, a gente vê outras diferenças, começando pelo próprio desenho dos dois carros. O C4 Cactus tem o vidro um pouco mais vertical, lembrando aquele visual do SUV, né? Quando a gente vem aqui para o Volkswagen Nivus, aqui a gente tem o vidro um pouco mais inclinado, lembrando aquele conceito do CUV, ou Coupé Utility Vehicle, mas isso é só uma questão de design. Quando a gente vai para a questão de iluminação, temos soluções diferentes também aqui atrás. Por quê? Aqui no Nivus, praticamente tudo aqui é LED. Então você tem lanterna,
luz de freio e luz de ré em LED, mas a Volkswagen colocou a luz de pisca incandescente. Quando a gente vem aqui no C4 Cactus, aí a gente só tem LED na iluminação de lanterna, porque luz de freio, luz de pisca e luz de ré é incandescente. Então quando a gente fala de solução de iluminação, tanto aqui atrás quanto lá na frente, não há dúvida, o Volkswagen Nivus leva vantagem nesse ponto. Na hora de fazer a manobra, os dois carros contam com câmera de ré, só que o Volkswagen Nivus conta com auxílio a mais, pois além da câmera de ré, ele tem 4 sensores de estacionamento aqui atrás e mais 4 lá na frente. E o porta-malas? A gente sabe também que é um ponto importante, afinal quem compra esse tipo de veículo precisa de espaço para bagagens. O C4 Cactus tem 320 litros de capacidade. Quando a gente vem aqui para o Volkswagen Nivus, são 415 litros. Aliás, estamos falando aqui de um dos maiores porta-malas do segmento. E olha só, os dois também têm iluminação, porém o Volkswagen Nivus conta também com aqueles ganchinhos na lateral para fixação de sacolinhas de supermercado, o que evita que elas fiquem rolando dentro do compartimento. Dessa forma, não há dúvida nenhuma, o Volkswagen Nivus consegue ser bem melhor nesse item. E aqui eu tenho que dar os parabéns para as duas marcas, tanto para a Citroën quanto para a Volkswagen. Porque quando a gente vai lá e olha o step dos dois carros, pessoal, ainda bem que as duas marcas não colocaram aqueles pneus fininhos. O que nós temos aqui são pneus integrais. E ainda que eles não sejam da mesma medida dos de rodagem, porque os dois carros usam roda aro 17 e os steps são rodas aro 15 polegadas. São pneus normais. E aí o que acontece? Quando você coloca esses steps, você vai conseguir andar com o carro normalmente na velocidade máxima da via. Aqui no Brasil é de 120 km por hora sem alteração da dirigibilidade. Então você consegue seguir uma longa viagem, caso o pneu fure na metade, normalmente sem aquele problema de limitação de 80 km por hora. E muita gente já me perguntou, por que quando a gente fala isso, às vezes, inclusive até aqui no Nivus, ali na roda tem um adesivo dizendo que a velocidade máxima é 80 km por hora. Bom, isso faz parte da nossa legislação de trânsito tacanha, que quando o step não é exatamente igual ao pneu de rodagem, aí não importa se ele é um pneu integral ou um pneu fininho, ele tem que receber aquele selo dizendo que a velocidade máxima é de 80. Mas eu digo para vocês, quando vocês estão usando um pneu integral no step, que não é aquele fino, você pode usar o carro normalmente, que você não vai ter nenhum problema de segurança com a dirigibilidade. Olhando os dois carros aqui do lado, a gente tem várias coisas para poder falar. Eu vou começar falando da parte estrutural deles. Olha só, os dois modelos contam com freio a disco nas 4 rodas. E eles também têm suspensões com projetos parecidos, sendo totalmente independente na dianteira do tipo McPherson e semi-independente com eixo de torção na traseira. Agora, olhando assim estruturalmente os carros, a gente consegue ver que existe uma diferença expressiva no que diz respeito à mobilidade. Por quê? O Volkswagen Nivus é nitidamente mais baixo em relação ao solo do que o C4 Cactus. Aqui nós temos 17,5 centímetros de altura de vão livre, enquanto aqui nós temos 22,5 centímetros. Isso acaba fazendo bastante diferença. Outra coisa que a gente já consegue notar são os ângulos de entrada e saída. Nitidamente, o Volkswagen Nivus também tem números menores do que o C4 Cactus. E isso deve fazer muita diferença, principalmente no nosso teste de lombada. Além dos freios e suspensões parecidos, temos uma outra coisa que é exatamente igual: medidas de pneus. Os dois carros contam com roda em liga leve diamantadas com aro 17 polegadas e pneus 2,05 de largura com perfil 55. Quando a gente fala de estilo, a gente também nota coisas interessantes. Vocês podem ver que os dois carros, nos arcos de roda, têm aqueles borrachões que querem sugerir, digamos assim, um veículo de proposta mais aventureira. E isso não é só estética, eu já expliquei aqui algumas vezes que esses borrachões ajudam a proteger a carroceria quando você está em pisos assim do tipo cascalho, que podem projetar coisas na carroceria, eles acabam servindo aí também como proteção. Outro detalhe, olha só, o C4 Cactus Shine, ele tem aí essa pintura Biton, o teto vem pintado em preto, inclusive com aquelas barras flutuantes na parte superior. E os espelhos laterais também são pintados em preto, combinando com as maçanetas. Quando a gente vem aqui no Volkswagen Nivus, pessoal, esse daqui é um pacote de personalização que o Volkswagen Nivus tem. E nesse caso, ele vem com os espelhos pintados em preto
e o teto também pintado em preto. As barras do teto também são flutuantes. E esse pacote deixa todo o carro escurecido, inclusive com logotipos e até mesmo a pintura das rodas. E como é que é o espaço no banco traseiro? Vamos começar aqui com o C4 Cactus, que tem 2,60 no entre-eixos. O critério do banco dianteiro é aquele de sempre. Banco ajustado para uma pessoa de 1,80 m, usando a coluna de direção o mais para frente possível e o banco do motorista o mais para baixo possível. Pois bem, a gente encontra aqui, olha só, 5 dedos de distância com a mão fechada do joelho em relação ao encosto. A movimentação de pés, eu vou dizer para vocês aqui que ela é boa, tá? O que mais que a gente pode destacar? Aqui nós não temos alça de segurança no teto, mas nós temos aqui o ganchinho para você poder pendurar aí um cabide com alguma roupa. Aqui na porta temos porta-objeto, mas ele é bem pequenininho, tá? Você só consegue guardar ali ou uma carteira, ou um óculos, ou objetos pequenos como, por exemplo, um smartphone. Eu também vou aproveitar para destacar que parte da porta, apesar de ser basicamente plástico, pelo menos onde você encosta o braço, você tem ali um tecido que acaba sendo suave ali ao toque. Outra coisa também que acaba fazendo falta aqui atrás, apesar de você ter o console aqui, você não tem nem saída de ar-condicionado, nem tomada de 12 volts. E o túnel central é um pouquinho alto, então a gente consegue ver um bom espaço, mas o acabamento aqui atrás, os recursos são um pouco espartanos no C4 Cactus. E no Volkswagen Nivus? Pois bem, aqui nós temos 2,56 no entre-eixos. São 4 centímetros menor do que no C4 Cactus. E a gente já percebe a diferença no espaço. Banco do motorista ajustado com o mesmo critério, olha só pessoal, a gente tem 4 dedos de distância e é 4 dedos um pouquinho mais apertado, então a gente já tem menos espaço aqui. A movimentação de pés, eu vou dizer para vocês, ela também é mais justa, então falta espaço quando comparado ao C4 Cactus. Agora, se falta espaço, sobram outras coisas. Começando ali pela porta, que o porta-objetos é bem maior. Ali você consegue colocar lata, consegue colocar garrafa, consegue colocar uma carteira, um óculos, então você tem mais espaço ali. Outra coisa também, o carro tem saída de ar-condicionado para o banco traseiro. Isso faz bastante diferença num país tropical como o Brasil. E também temos ali uma porta USB para você poder carregar o smartphone. E olha só, tem também iluminação traseira aqui, inclusive individual, para o lado esquerdo e o lado direito. Não temos o ganchinho, nem a alça, mas a gente tem outras amenidades. Então é aquela questão de escolhas de montadora. Se no C4 Cactus você tem mais espaço e faltam amenidades, aqui você tem menos espaço, mas tem muito mais amenidades de conforto. Aqui na parte da frente do C4 Cactus dá para destacar algumas coisas, começando pelo painel. Esta peça que vocês estão vendo aqui é um material suave ao toque, o que é bem interessante. Detalhe de estilo é este pedacinho aqui costurado em tecido, que é bem diferente dos outros veículos. Parte superior e inferior é aquele plástico duro que a gente já conhece. Só que eu quero chamar a atenção para algumas coisas. Primeiro, olha que coisa bem pensada, é uma prateleira que o passageiro tem aqui. Essa prateleira é muito útil para você colocar chave, controle remoto, óculos e até mesmo, dependendo do tamanho, smartphone. Você consegue colocar caneta, tem várias coisas que você consegue acondicionar muito bem aqui. Além disso, geralmente nos carros você tem aquele problema do porta-luvas, né? Quando você abre a tampa bate. Olha só, a Citroën conseguiu fazer um desenho que ele praticamente não encosta. Chega a encostar, mas ele abre com muito mais facilidade. E você tem um porta-luvas aqui bastante amplo. Outra coisa legal é que a porta também tem bom espaço para você guardar várias coisas. Tem um espaço ali legal. Não serve necessariamente para você colocar lata, né? Ele não tem uma posição específica. Se for uma garrafa, cabe, só que ela vai ter que estar deitada. Para você guardar a lata, você tem aqui o espaço na frente do câmbio e mais um espaço adicional para porta-objetos. Então, como a gente consegue ver aqui, o desenho na Citroën aqui na frente é muito bem pensado. Aqui no Volkswagen Nivus a gente vê uma configuração mais corriqueira, né? Começando pelo acabamento de painel, plástico duro aqui em cima, plástico duro aqui embaixo. Essa peça que vocês estão vendo em preto piano também é um plástico, só que ela pelo menos tem um acabamento brilhante, que dá uma continuidade com o resto do painel do carro, inclusive parte da extensão ali da porta. Quando a gente chega aqui no porta-luvas, aí é aquela situação mais tradicional, que você tem que efetivamente abrir as pernas para conseguir abrir a tampa. O espaço eu vou dizer que é bastante parecido aí com o do C4 Cactus, apenas com um desenho aqui um pouco diferente. Quando a gente vai ali para a porta, pessoal, tem mais espaço do que no C4 Cactus. Inclusive tem um espaço ali desenhado para receber garrafas de 500 ml. Lata não fica muito bem ali.
Só que mesmo com a garrafa, você vai ter mais espaço para colocar mais coisas. Então ali vai acomodar melhor do que no C4 Cactus. O banco aqui, pessoal, eu vou dizer para vocês que me parece ser um pouco mais anatômico e confortável do que o do C4 Cactus, tá? Não que seja muito melhor, mas ele é um pouquinho mais anatômico. Se você quiser guardar latas, você tem aqui entre os dois bancos espaço para latas e mais um compartimento à frente da alavanca de câmbio. Então, se a gente for fazer uma análise entre esse e o C4, aqui nós temos um pouco mais de espaço nos porta-objetos com um banco confortável. Já no C4 Cactus, a gente tem soluções para porta-luva e para pequenos objetos um pouquinho mais bem feita. De modo que aí é uma questão de escolha pessoal de cada um. Antes de dirigir o C4 Cactus, vamos falar um pouco dos equipamentos. Sistema de chave presencial, partida aqui por botão. Bom, pessoal, ajustes. O que a gente tem aqui? Cinto de segurança não tem ajuste de altura, é fixo. Então algumas pessoas podem acabar se incomodando um pouco aqui com a posição do cinto. O banco tem ajuste aqui milimétrico de altura e você também tem o ajuste de profundidade e a altura do volante. Bom, dessa forma você acaba encontrando uma posição mais confortável. Só o cinto aqui que não colabora tanto assim. Aqui na porta, simples toque para abertura e fechamento dos 4 vidros e os controles elétricos dos espelhos. Não temos rebatimento. Volante, pessoal, multifuncional. A gente tem aqui botões do lado esquerdo para interagir com a central multimídia e um para você conseguir acessar ali no painel o computador de bordo, que cá entre nós é bastante simples. Lado direito, você tem mais botões para interagir com a central multimídia e também fazer troca aqui de estação ou mesmo faixas de áudio. Não temos pedal shifts aqui no volante. Na parte de trás do volante existe um comando satélite aqui do lado esquerdo, que é o controle de cruzeiro, que muita gente chama de piloto automático, mas o nome certo é controle de cruzeiro, também com a função de limitador de velocidade. Então você pode escolher usar ou manter a velocidade, ou ter uma velocidade máxima, tanto na cidade quanto na estrada, o que acaba ajudando bastante. O que mais que a gente pode falar aqui do carro? Falar aqui dos consoles. O freio de mão, ele é manual, só que ele tem um desenho em Z. Então ele tem uma alavanca um pouco mais suave do que normalmente a gente vê. Temos aqui alguns porta-objetos, câmbio automático, que tem programação econômica e programação Sport, além do comando sequencial de marchas. E mais alguns porta-objetos à frente da alavanca de câmbio. A central multimídia, pessoal, tela touchscreen, inclusive o controle do ar-condicionado está integrado na central. Apesar de existir alguns botões físicos aqui, eles são basicamente, por exemplo, você colocar o ar-condicionado na máxima refrigeração de forma rápida, mas o controle do ar-condicionado você vai fazer mesmo pela central de temperatura, velocidade, direcionamento, recirculação e tudo mais. Essa central multimídia tem a fonte de rádio, tem também a entrada aqui USB que se usa para fazer a integração Android Auto e Apple CarPlay. Inclusive, quando você vem aqui no menu de navegação, pessoal, só por integração Android Auto e Apple CarPlay. Não existe GPS embarcado aqui nessa central, né? Função do telefone, aplicações aqui, como vocês estão vendo, é o próprio Android Auto, além de configurações do computador de bordo. Isso também tem aqui algumas configurações avançadas do veículo. Aliás, o alerta de mudança de faixa você configura aqui na central. E você também tem aqui a parte de segurança, como por exemplo o Active Safety Brake, que é o sistema de frenagem automático, onde você consegue configurar se você quer que ele te alerte de forma mais perto ou mais distante do veículo da frente. Então você pode fazer a escolha diretamente aqui pela central multimídia, como vocês estão vendo. De modo que o que a gente pode dizer aqui, pessoal, a central multimídia ela não é tão avançada assim, tem funções essenciais para o carro e temos aqui o que é, digamos assim, necessário para você ter aí um bom padrão de conforto. Alguns equipamentos que a gente também precisa destacar, pessoal, é o espelho interno aqui do tipo autocrômico, né, que ele escurece automaticamente quando você tem luz traseira. O carro também tem aqui iluminação em LED individual de leitura para o lado esquerdo e direito e mais a iluminação aqui geral do veículo. E o parasol, que também tem aqui o espelho com tampa, porém sem iluminação. Recurso diferente que a gente tem aqui nesse carro, aliás, é uma exclusividade na categoria, é esse botão que a gente consegue ver aqui. Estamos falando do Grip Control. O que é isso aí? É uma programação que o carro tem para diferentes tipos de piso. Esse ponto aqui que vocês estão vendo em verde é o uso normal em rodovia ou pista simples. Quando a gente gira ele aqui para o lado,
você tem a posição também para desligar o programa de estabilidade eletrônico. Seria como aqueles botões para desligar o ESP. Além desses dois, que são os mais tradicionais, você tem modos específicos. Esse aqui, por exemplo, ele é para o modo de areia. Ou seja, você está usando o carro, por exemplo, numa areia de praia, ele vai programar aqui o câmbio e o sistema de ESP do carro para deixar ele com um pouquinho mais de motricidade nessa situação. Pessoal, não é nenhum bloqueio eletrônico da tração, nem uma tração 4x4. É apenas uma programação para o carro conseguir superar um pouquinho mais fácil esses obstáculos. Então, além do modo de areia, você também tem um modo de lama e você tem um modo de piso de baixa aderência, que aqui ele fala modo neve. Nós não temos neve no Brasil, mas de repente ele pode ser útil para você, por exemplo, atravessar um gramado molhado ou até mesmo uma rua de paralelepípedo molhado, que seria uma situação bastante parecida. De toda forma, isso aqui não vai te melhorar assim, nossa, vai fazer uma diferença enorme na tração do carro para você superar obstáculos muito difíceis, mas será melhor do que um outro carro que não tem isso para você conseguir atravessar esses pisos com um pouquinho mais de facilidade. Vamos para a nossa manobra, pessoal. Engatando o ré aqui, a gente já vê aí a câmera de ré, inclusive com linha de guia. E olha só, pessoal, ela não é dinâmica, tá? Ela é fixa. O volante tem assistência elétrica, ele é bastante leve, muito leve mesmo. E isso aqui ajuda nas manobras. A imagem aqui, eu vou dizer para vocês, não é uma imagem de alta resolução, mas é melhor do que muitos outros carros que a gente já testou e às vezes as imagens são um pouquinho, digamos assim, às vezes escuras, sem tanta definição. Então aqui a gente consegue ver bem a manobra que a gente está fazendo. Mas, pessoal, o carro não tem câmera, não tem sensor de estacionamento, tem só a câmera. Então você tem que ficar atento no obstáculo, porque ele não vai te avisar. Se você não prestar atenção aqui, você corre o risco de bater no obstáculo. Vamos para o nosso teste de tachão e lombada. Lembrando, hein, pessoal, a gente tem um vídeo no canal que explica por que a gente faz esses testes. Então vamos lá, vamos alinhar o carro com os tachões aqui e vamos ver como é que a suspensão se comporta. Bom, aqui no tachão eu já vou dizer para vocês, a suspensão é consistente, não faz barulho, a gente percebe que o carro consegue absorver bem essa ondulação do piso. Já tem carros aqui que a gente já testou, que você sente muito mais aqui dentro. Então aqui a suspensão, por assim dizer, mandou e mandou muito bem. Agora vamos lá para o nosso teste de lombada. Vou acertar aqui a velocidade em 30 km por hora e vamos ver como é que o carro se sai aqui nas 4 lombadas que a gente faz o teste, para ver se ele vai passar bem. Vamos lá. Primeira lombada. Muito fácil mesmo. Passou bem, não demonstrou fragilidade, não bateu, nem raspou, nem nada. Foi muito bem na primeira lombada. Vamos na segunda lombada, acertando aqui 30 por hora. Vamos ver como é que ele vai sair. De novo, hein? Passou com uma tranquilidade tremenda. Não bateu, não raspou, não demonstrou fragilidade. Foi bem tranquilo a passagem. Agora vamos ver aqui o isolamento acústico e a terceira lombada. Vocês podem ver que o isolamento acústico é muito bom. Terceira lombada. De novo, com muita tranquilidade, passou com suavidade. Olha, tá lembrando algumas picapes que a gente testou aqui em matéria de consistência de suspensão. Quarta e última lombada. Olha, passou com louvor aqui no teste. E aí digo mais, suspensão macia. Esse piso aqui que a gente testa é bastante ondulado e o padrão de conforto aqui dentro é muito bom, incluindo o isolamento acústico e o acabamento, tá? Agora vamos alinhar aqui o carro com o lado direito da guia, como a gente sempre faz, e vamos para a nossa manobra aqui de fim de rua. Vamos lá, parar no ponto que a gente sempre tem como referência, virar todo o volante. A gente vê que o volante é muito leve mesmo, tá, pessoal? Vamos virar tudo aqui. Lembrando, hein, não tem sensor na frente, então tem que ficar atento ao obstáculo. Bom, como ele é um crossover compacto, virou um pouquinho mais que 90 graus. Vamos agora fazer a manobra em ré, câmera de ré com a linha de guia, porém não é dinâmica. Então vamos fazer a manobra. Mas a câmera aqui é muito boa, tá, pessoal? Olha, eu diria para vocês que o carro está perfeitamente alinhado com a rua, nem para a esquerda nem para a direita. Então ele usou um espaço relativamente pequeno, considerando aí a categoria que ele está inserido. O que eu vou dizer para vocês, pessoal? Só sinto falta mesmo aqui de um sensor de estacionamento
dianteiro e traseiro. Suspensão nota 10 para Brasil. O carro passou nas 4 lombadas, melhor do que outros crossovers que a gente já testou aqui, em matéria de altura, resistência, absorção aí de desnível do chão e um isolamento acústico muito bom. Nesse quesito, o carro mandou muito bem. É só a falta mesmo do sensor de estacionamento dianteiro e traseiro que poderia fazer uma diferença. Bom, pessoal, antes da gente dirigir aqui o Volkswagen Nivus, também as nossas considerações. Sistema de chave presencial também, e aqui nós temos a partida por botão. Vou começar a falar dos ajustes. Olha, cinto de segurança aqui tem ajuste de altura, né? Então nós também temos o banco aqui com ajuste milimétrico de altura e o volante com ajuste de profundidade e altura. Então aqui você acaba conseguindo achar uma posição um pouco mais confortável. E vou dizer para vocês, o banco também parece um pouco mais anatômico e confortável. Bom, aqui na porta, simples toque para abertura e fechamento dos 4 vidros, controle elétrico dos espelhos e o sistema de rebatimento dos espelhos laterais, que aqui nesse carro está disponível, né? Outra coisa que também a gente encontra aqui é um botão aqui para você poder fazer o ajuste de altura do facho do farol. Isso é bastante útil, né? Volante. Aqui a gente vê nitidamente mais funções, começando pelo pedal shift aqui atrás do volante para você interagir aí com as 6 marchas do carro. Lado esquerdo nós temos os botões aqui do controle de cruzeiro do carro, né, que inclusive é adaptativo. Você pode escolher a distância que você quer aqui em relação ao automóvel da frente, quando você está na estrada. Você também tem aqui o botão para você ativar os assistentes, ou se você quiser usar o limitador de velocidade, ou até mesmo o Front Assist, que é um recurso adicional aqui que esse carro possui. Você também tem aqui os botões do outro lado para você interagir com a central multimídia e até mesmo escolher aqui os modos de visão diferentes, porque este carro tem indiscutivelmente o painel mais bonito de toda a categoria, né? Então nós temos aqui uma tela totalmente gráfica de alta resolução, que é o Active Info Display. Então você consegue mudar os modos de visão aqui do painel, você consegue ver várias coisas, você consegue alternar entre funções de status do veículo, computador de bordo, os assistentes, áudio, telefone, ou seja, você consegue ver várias coisas aqui e alterar esses modos de visão também, que é um diferencial, né? Só o Volkswagen Nivus tem isso na categoria, ou o Volkswagen T-Cross. Outra coisa que a gente também pode destacar é o ar-condicionado digital e automático de simples zona, só que aqui ele não está integrado à central, ele tem controles independentes. Diferencial também grande nesse carro é a central multimídia, que nós estamos falando aqui do Volkswagen Play. Pessoal, eu não vou entrar em tantos detalhes, porque a gente tem um vídeo extremamente detalhado no canal, explicando todos os detalhes e funções que o Volkswagen Play tem. Então essa aqui é uma central multimídia nova. Ela tem a vantagem de você poder descarregar aplicativos diretamente do servidor da Volkswagen. Aqui eles já estão instalados alguns dos aplicativos. Esses aplicativos vão crescer ao longo do tempo. Você também consegue configurar o Active Info Display a partir da central multimídia, personalizar o Active Info Display. Você tem informações aqui do computador de bordo e você também tem configurações avançadas do próprio veículo. Além de configurações da central, você pode configurar coisas do veículo, como por exemplo os sistemas de assistência de segurança do carro, que são configurados diretamente pela central multimídia, né? Funções aí do alerta de colisão frontal. E uma coisa legal que essa central tem é também um sistema de valet, né? O valet status do veículo, que a gente já também fez um vídeo totalmente dedicado no canal explicando aqui como é que funciona o dedo duro para quando você vai deixar o carro num valet, ele dizer o que aconteceu enquanto o seu carro estava estacionado. Então esses vídeos já estão no nosso canal, a gente recomenda que você acesse eles. Eu vou destacar também aqui a presença do espelho autocrômico. Também temos sistema de iluminação aqui independente para o motorista e passageiro, além de iluminação geral. Aqui a gente tem um porta-óculos adicional. Temos também aqui, pessoal, o parasol, que no caso aqui tem tampinha e iluminação. Então o que eu posso dizer para vocês? Quando a gente está falando de tecnologia embarcada, não tem muito o que discutir, né? A gente consegue ver aqui que o Nivus ele tem muito mais recursos tecnológicos do que o Citroën C4 Cactus. Bom, vamos lá para a nossa manobra. Engatando o ré aqui, a gente tem a câmera de ré com linha de guia, mas ela também não é dinâmica, né?
A diferença é que aqui a gente tem sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, inclusive com o gráfico sendo mostrado aqui do lado da imagem da câmera de ré. Isso acaba ajudando bastante nas manobras, né, pessoal? Bom, vamos lá. O volante também tem assistência elétrica, mas eu já digo, aqui ele é um pouquinho mais pesado do que no C4 Cactus. Outra coisa, a câmera de ré aqui não tem uma resolução tão boa quanto o C4 Cactus. Lá ela tem uma imagem um pouco melhor do que o que a gente vê aqui. Mas como aqui a gente tem um sensor de estacionamento e a gente consegue ver o gráfico de aproximação, nem precisa ser tão boa assim a imagem, né? Afinal de contas, você consegue ter o aviso da aproximação dos objetos. Isso acaba fazendo toda a diferença. Agora nós vamos lá para o nosso teste de tachão e lombada. Vamos ver aqui como é que o Volkswagen Nivus se comporta. Lembrando, né, pessoal, os dois carros possuem rodas aro 17 polegadas com pneus de mesma medida. Então a diferença aqui vai ser realmente a suspensão. Vamos lá ver? Ó, eu já digo para vocês aqui que a suspensão aqui é um pouco mais dura, tá? Então o C4 Cactus tem uma suspensão um pouquinho mais macia, que você sente um pouco mais aqui dentro. Mas ela é consistente, então a gente não percebe fragilidade aqui na suspensão. O isolamento acústico me pareceu bastante parecido, tá? Não notei nenhuma grande diferença, pelo menos aqui nesse teste. Vamos para o nosso teste lombada 30 por hora, vamos ver como é que o Volkswagen Nivus se sai aqui. Vamos acertar aqui 30 por hora aqui na passagem, na lombada. E logo na primeira lombada, o bico já raspou. Então, pessoal, já temos aqui uma grande diferença. Eu nem vou passar a 30 por hora nas outras, porque a primeira que é mais fácil já raspou. Então a gente já nota uma grande diferença entre os dois carros, né? O Volkswagen Nivus é um carro mais urbano, é um carro mais baixo, enquanto o C4 Cactus tem uma suspensão mais preparada para essa coisa da aventura, da lombada, valeta e buraco. Agora vamos ver o isolamento acústico aqui no piso, que é mais desnivelado. Vamos ver como é que ele se comporta. Também vou dizer que o isolamento acústico é parecido, mas na lombada vamos reduzir a velocidade, porque a gente sabe que a frente é baixa, e é baixa mesmo. A gente vê isso pelo lado de fora quando olha os dois carros. Aqui no desnível de piso, eu vou dizer que o Nivus não é tão confortável quanto o Cactus. O Cactus também, ele filtra melhor esse piso ondulado, né? Você tem mais conforto dentro. Aqui você sente um pouco mais, aqui dentro a mesma coisa que aconteceu ali no caso no teste dos tachões. Vamos para a nossa manobra de fim de rua aqui. Vamos alinhar o carro com o lado direito aqui da guia, ok, o carro está alinhado. E vamos parar no mesmo ponto de referência que a gente sempre tem. Virando todo o volante tem boa assistência elétrica, mas é mais pesado que o Cactus mesmo. Olha, eu tive a impressão aqui do Nivus virar mais, tá, pessoal? Além de ter o sensor de estacionamento dianteiro, o que acaba facilitando as coisas, né? Então vamos lá, vamos concluir a manobra. Pessoal, indiscutivelmente o Nivus usou menos espaço do que o Cactus, tá? Ele saiu mais deslocado para a direita. Então na hora de fazer a manobra, ele usa menos espaço mesmo para você poder fazer a manobra, além de ter a assistência dos sensores que fazem uma grande diferença. Então quando estiver muito escuro, você tem sensor na frente, e a câmera traseira, se não estiver mostrando bem, você vai ter aí também o sensor traseiro. Aqui a gente nota grandes diferenças entre os dois carros, né? Então o Nivus é um carro muito mais urbano, né? É um carro mais estável para quem quer aquela coisa da esportividade, mas ele sofre nitidamente mais nos obstáculos, né? Então ele não é um carro com esse viés. É um carro mais tecnológico. Já o C4 Cactus, ele se mostra mais valente nessa coisa do dia a dia. Então é difícil cravar qual que vai ser melhor, depende muito do uso de cada usuário. Até aqui vocês puderam perceber que temos diferenças bem expressivas entre os dois modelos. E vocês devem estar sentindo falta do nosso teste rodoviário dos carros. Pois bem, não faremos esse teste nesse vídeo. Dois motivos. Primeiro, para não deixar o vídeo assim tão comprido. E segundo, nós já temos a avaliação completa de cada um desses carros no canal.
tanto do Volkswagen Nivus na versão Highline, quanto o Citroën C4 Cactus Shine com o PEC. Assim nós vamos deixar o link dos vídeos deste daqui e também deste daqui para vocês poderem ter informações mais detalhadas de como esses carros funcionam na estrada e bem como os seus sistemas respectivos de assistência. No caso, o Nivus com sistema de radar frontal com controle de cruzeiro adaptativo e o Citroën C4 Cactus com alerta de colisão frontal e também o aviso de saída de faixa. Então vamos ao que interessa. Agora é hora, pessoal, da gente ver como é que fica o desempenho aqui dos dois modelos. Vamos levar eles para fazerem uma arrancada, lembrando que os dois carros estão abastecidos com gasolina e faremos a arrancada utilizando o ar-condicionado ligado. Faremos duas passagens, uma com o controle de estabilidade ligado e uma outra com o controle de estabilidade desligado. E como a gente viu, deu óbvio, né? O C4 Cactus ganhou fácil aí a arrancada. Afinal de contas, não dá para comparar um motor 1.6 turbo com um motor 1.0. São 173 cavalos contra 128. E nesse ponto, não há dúvida nenhuma, o C4 Cactus com motor 1.6 THP anda muito mais do que o Volkswagen Nivus. Também fizemos aí o teste de consumo na estrada. Lembrando só, pessoal, que os carros andaram sempre juntos, com ar-condicionado ligado, fizeram o mesmo trajeto e utilizando gasolina. Nós rodamos aproximadamente 41 quilômetros. E olha só, o C4 Cactus, o computador de bordo, informou que a gente rodou 41,3 quilômetros. E o Volkswagen Nivus, 40,3. Essas diferenças normalmente acabam acontecendo aí entre os carros. Rodamos por 35 minutos numa velocidade média aproximada de 70 km por hora. E o resultado foi o seguinte: o C4 Cactus fez uma média de 14,4 km por litro, enquanto o Volkswagen Nivus fez 16 km por litro. O que faz sentido, afinal de contas, um motor de cilindrada menor é mais econômico. Também fizemos o teste de consumo urbano. Pois bem, o C4 Cactus informou que a gente rodou 10 km. O Volkswagen Nivus informou que a gente rodou 9,7. Novamente a divergência, só que um pouquinho menor. Velocidade média foi de aproximadamente 21 km por hora, o que caracteriza bem um uso urbano. O tempo de percurso foi de 28 minutos. E olha só a média que a gente conseguiu. O C4 Cactus fez esse percurso com 9,7 km por litro, enquanto o Volkswagen Nivus fez com 10,7 km por litro. Novamente, a gente percebeu que o Volkswagen Nivus também é mais econômico na cidade. Ou seja, faz todo sentido o Volkswagen Nivus para quem está pensando em economia. Afinal de contas, um motor com cilindrada menor sempre vai consumir menos combustível, considerando que os dois têm tecnologia turbo e injeção direta. Então vamos aos preços. Pois bem, pessoal, vamos começar pelo preço público sugerido. Citroën C4 Cactus na versão Shine, sem o PEC, R$ 106.990. Com o PEC, que é o caso desse carro aqui, R$ 119.990. Quando a gente vem aqui para o Volkswagen Nivus, a versão Highline, sem esse pacote de personalização e também sem a cor especial, R$ 102.050. Com esses dois pacotes que são obrigatórios, né, que você precisa ter o pacote de personalização com a pintura, que é o caso desse carro aqui, ele vai a R$ 104.540. Agora olha só, pessoal. É importante a gente observar uma coisa, porque esse carro, no momento, no mercado, ele está em falta, tem fila de espera. Então, na prática, esse carro aqui tem um valor de venda aí na casa de R$ 110 mil. Esse é o valor prático de venda do mercado. Quando a gente vem aqui no C4 Cactus, acontece o inverso. Esse modelo aqui, já por estar há algum tempo no mercado, ele tem desconto na venda. E o Shine Pack desse carro você também encontra aí na casa de R$ 110 mil. Então, no final das contas, o valor de venda dos dois carros é praticamente o mesmo. E aí, depois de tudo isso, qual é o melhor carro desse comparativo? E é sempre complicado dar esse tipo de veredito. Por quê? Se você é o cliente que não abre mão de, vamos lá, tecnologia embarcada, economia e espaço de porta-malas, não há o que pensar. Você tem que comprar aqui o Volkswagen Nivus, porque nesses itens ele é muito superior ao C4 Cactus. Entretanto, se você é aquele cliente que não abre mão de desempenho,
mobilidade, facilidade para atravessar lombadas, valetas, buracos e quer um carro que encare isso com tranquilidade. E ainda mais, precisa de mais espaço no banco traseiro? Aí também não tem o que discutir. A sua escolha vai ser o Citroën C4 Cactus na versão Shine Pack. Portanto, pessoal, temos aqui carros que concorrem diretamente, tem preço final prático muito parecido, só que entregam atributos diferentes. E a escolha não é nossa, é sempre de vocês. Pessoal, gostou de qualquer um desses dois carros? Muito fácil, deixa o comentário aí embaixo que a gente coloca você em contato com o grupo concessionário que vai fazer o melhor negócio, tanto no Citroën C4 Cactus como também no Volkswagen Nivus na versão Highline. Gostou do vídeo? Por favor, deixe o seu like. Afinal de contas, é assim que a gente sabe que você está aprovando o trabalho. E se não se inscreveu, faça isso. Afinal de contas, onde mais você vai encontrar um comparativo tão completo assim, se não aqui comigo, Jorge Augusto, no YouTube do Comprecar TV. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.